Alguns deputados federais reagiram e se manifestaram sobre a cassação da candidatura de Deltan Dallagnol pelo TSE. E a deputada Maria do Rosário, do PT, debochou com um PowerPoint. Veja. Para que ninguém se arvore maior do que realmente esta casa ou a política nacional. Para que ninguém marque os segmentos judiciários pelo interesse mesquinho de fazer a ilegalidade sem provas e sem convicções. Eu acredito no Supremo Tribunal Federal, acredito nas instituições, mas eles próprios já indicaram que aqueles que mancharam a política nacional e andaram pelo caminho errado dos malfeitos dentro ou de um tribunal ou do Ministério Público se afastaram daqueles poderes para ingressar na política, mas antes faziam política quando estavam lá dentro e não podiam. Senhores e senhoras, minhas provas e convicções estão aqui. O Brasil voltou e o presidente Lula está melhorando o Brasil a cada dia para os brasileiros e brasileiras. Muito obrigado. Numa noite que certamente já está registrada para a história da infâmia brasileira, como a noite em que se cassou um deputado federal no pleno exercício dos seus direitos políticos por mais uma gambiarra jurídica inventada num tribunal superior, injusta, e já declarou a perda imediata do mandato numa clara atitude de vingança. O Poder Judiciário não pode servir como instrumento de vingança sobre ninguém, sobre quem quer que seja. Mas é isso que está acontecendo no nosso país neste momento. Não só no Judiciário, o Executivo hoje também. O Poder Executivo coloca para caçoar do nosso colega deputado Deltan Dallagnol um PowerPoint para celebrar ditos feitos do governo. Olha até que ponto chega a maldade, a crueldade humana. Isso nada tem a ver com justiça, nem com política, pelo menos não com a boa política. É um dia muito confuso para todos nós. As últimas decisões que nós acompanhamos de ontem para hoje, com a cassação do nosso colega deputado Dallagnol, ela nos assusta. Nos assusta porque, mediante ao debate político, nós temos limites, concordamos, discordamos. Agora, o que tem que estar acima de tudo é a Constituição, é a legislação. E a legislação não foi cumprida na cassação do deputado Dallagnol. O Brasil está entristecido pela cassação de um deputado federal sem dever nada. Eu vou falar diretamente olhando nos olhos dos ministros do TSE. Senhores ministros, eu vou lhe dizer o sentimento dos brasileiros em relação a esse julgamento. Estão entristecidos. E o povo diz que está envergonhado, excelências. Onde a gente vê líderes do tráfico sendo soltos e aqueles que tentaram combater a corrupção, como o caso do deputado Dallagnol, foi cassado agora pelo TSE, um caso escabroso, triste, onde um homem que combateu a corrupção agora está sendo perseguido e 344 mil paranaenses estão vendo o seu voto indo pelo ralo, um desrespeito à democracia, à soberania do voto popular. Então isso nos preocupa bastante. Parlamentares dessa casa, deputado Nicolas, fazem papel de palhaço. Existe uma ditadura hoje no Brasil e, como os livros contam, é a pior ditadura de todas, a ditadura do judiciário. Hoje a lei, nossa Carta Magna, os preceitos democráticos não têm mais valor algum nesse país. Afinal, ontem, uma medida que certamente as próximas gerações estudarão como algo vergonhoso que essa geração viu e nada fez, aconteceu. Deputado Deltan Dallagnol, um homem, deputada Rosângela, que arriscou a sua vida
para colocar ladrões na cadeia, ladrões do povo brasileiro? Ou vocês vão me dizer que os bilhões recuperados, o pedalinho do sítio, o triplex, tudo é farsa? Eu lamento muito a cassação do Deltan, porque é um desrespeito à democracia, é um ato de vingança, é um ato de perseguição. Não se respeita mais as leis e a Constituição do Brasil. E realmente o que o Marcon falou agora há pouco é verdade. Todos nós aqui, deputados, pessoas do povo, estamos hoje com a cabeça a prêmio, porque não concordamos com a ditadura que está acontecendo no Supremo. A Constituição Federal de 1988, em nosso artigo 1º, estabelece que todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Será isso de fato verdade, senhoras e senhores deputados? Estamos perplexos com a realidade de um Brasil que vê o poder judiciário mandando e desmandando em tudo, calando deputados e senadores, como ocorreu ontem à noite no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Diversas ligações hoje, diversas mensagens do meu estado de Mato Grosso, todos muito surpresos com essa cassação do deputado Dallagnol e muita gente me perguntando. Então, vou aproveitar para esclarecer muitos que têm dúvidas sobre a questão por que o deputado Dallagnol acabou recebendo essa sentença. O deputado Dallagnol, ele teve o seu registro de candidatura aprovado pelo TRE do Paraná, mas o TSE entendeu que, como poderia surgir processos administrativos e que ele poderia ser condenado e, eventualmente, tornar-se inelegível, por isso, eles entenderam que ele deveria ser cassado por, em tese, ter fraudado o procedimento eleitoral. Então, é só para esclarecer que, na verdade, o deputado Dallagnol não respondia a processo administrativo. Havia sindicância, outros procedimentos, mas isso, na nossa lei, não impede ninguém de ter o registro de candidatura deferido. Tanto é que o TRE deferiu. A nossa preocupação aqui é que esse entendimento extensivo possa colocar sobre insegurança jurídica todo o processo de registro de candidatura, porque o ato de registro dele foi um ato jurídico perfeito e isso nos traz grande preocupação. A partir de hoje, ninguém aqui pode ter segurança do seu mandato. Muito obrigado. Até para que o cidadão possa compreender, que passa uma impressão muito equivocada de que a casa está se pondo de joelhos porque está permitindo a cassação. Na verdade, não é da nossa alçada. O que está sendo cassado é a candidatura e não o mandato. Então, é uma coisa, inclusive, que essa casa, na minha opinião, tem que legislar. Hoje eu quero me solidarizar também com a família de Deltan Dallagnol. Eu quero me solidarizar com a esposa de Deltan Dallagnol. Esposa, mãe dos filhos e certamente a sua melhor amiga. Uma cidadã que emprestou Deltan para o Brasil, para representar milhares de brasileiros que foram às ruas para dizer não para a corrupção, que emprestou um brasileiro digno e que simplesmente fez o seu trabalho, que era aplicar a lei. A minha indignação é que o voto popular nesse país tem sido diariamente desrespeitado e diariamente a nossa democracia vem morrendo pouco a pouco. Hoje ainda fiz um vídeo na minha rede social falando que na democracia o voto tem que ser respeitado e os comentários abaixo foram: que democracia? Nós não vivemos mais em uma democracia, deputada. E será que realmente ele tinha processos administrativos disciplinares? Estaria respondendo por isso? Eu tenho aqui uma decisão, uma certidão do Conselho Nacional do Ministério Público, falando: certifico e dou fé que, em atenção ao pedido de formulação de certidão formulado em 14 de dezembro de 2021 por Deltan Dallagnol, informo que em pesquisa realizada nos sistemas informatizados não foi encontrado nenhum PAD, processo administrativo disciplinar, instaurado ou em tramitação nas datas mencionadas. Mas qual foi a alegação do TSE para que ele pudesse responder por esse dispositivo?
eles se basearam em reclamações administrativas. O que são isso? São meras denúncias que são feitas a qualquer momento por qualquer pessoa contra promotores. Deltan chegou a ter mais de 50 reclamações administrativas por conta do exercício do seu cargo de promotor. A grande maioria, obviamente, era de petistas. Salomão sabiamente escreveu assim: é mais fácil conquistar uma cidade fortemente armada do que um irmão magoado. A mágoa, ela provoca uma angústia tão grande e leva a pessoa a cometer a tal da revanche. E a revanche é a vingança. E a vingança não é boa para ninguém. O que está acontecendo hoje no país nada mais é do que uma nítida vingança contra o deputado Deltan Dallagnol. Mas se você roubou, se você extorquiu, se você praticou atos de corrupção, nesse país não acontece nada. Você só vai preso por falar. Nós tivemos aqui também o caso do Cabral, tão famoso lá do Rio de Janeiro, mais de 430 anos de prisão, está em liberdade, não acontece nada. Maluf, lá em São Paulo, teve as penas extintas, foi indultado. Zé Dirceu, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, está em liberdade. No Brasil são 3 poderes, mas 2,5 poderes já estão comprometidos. Sobra a Câmara Federal. O Senado se acovardou. Diante das arbitrariedades, dos abusos de autoridade e de tantas e tantas questões, o Senado se acovardou. Agora o judiciário decide quem é deputado e quem não é deputado. O voto do cidadão que vale e o voto do cidadão que não vale. Este parlamento está se apequenando. Se nós não respondermos a tempo, será tarde demais. Cassaram o mandato de um político honesto. Em 1 minuto, destruíram a democracia neste país. E eu fico me perguntando, há quantos anos tem processos de grandes corruptos dormitando nas gavetas dos tribunais? O TSE, em 1 minuto, destruiu a voz e o sonho de mais de 344 mil brasileiros. Eu fico imaginando a festa daqueles que vêm destruindo o Brasil há tanto tempo. E vejo essa esquerda, essa mesma esquerda que esteve muitas vezes nas grades dos grandes presídios, comemorando essa cassação. Nós iremos resistir com trabalho, dignidade e fiscalização. Já dizia Rui Barbosa, a pior ditadura é a ditadura do Poder Judiciário. Contra ela, não há a quem recorrer.